Meu nome é Alessandra Dalmagro, eu sou formada há 22 anos, esse ano estou fazendo 22 anos de formado. Sou especialista em cirurgia bucomaxilofacial, trabalhei nessa área há praticamente 20 anos, aqui no Hospital São Vicente de Paulo. Fui a primeira especialista mulher nessa área de atuação. E praticamente há 15 anos atrás nós começamos a observar a literatura científica e surgiu uma nova demanda para a gente refinar os nossos casos cirúrgicos. Aí então entrou a ROF, que é a minha paixão, que praticamente hoje é o meu foco. Então, o ano passado eu recebi um convite da empresa Allergan, a qual eu já era speaker, para ser consultora de treinamento. Então eu tive, por questões logísticas, que largar a cirurgia bucomaxilo. Mas da cirurgia, então, nós tivemos toda uma base científica, um respeito muito grande às questões de anatomia, que nos dão hoje, então, um enfoque cada vez mais aprofundado, então, no desenvolvimento de planos corretos e seguros para os nossos pacientes. Eu sempre tive uma motivação muito grande a trabalhar na área da saúde e a gente com 16, 17 anos é muito difícil fazer escolhas. E aqui em Passo Fundo, então, a gente observava uma carência muito grande na área de cirurgia, tinha 2 ou 3 cirurgiões na época. Eu me dediquei a fazer a faculdade de odontologia para ter o direcionamento, então, para fazer a cirurgia bucomaxilo. Fiz cirurgia na Santa Casa de Porto Alegre, residência na Santa Casa de Porto Alegre. Depois veio mestrado, doutorado e a gente não para de estudar nunca. Então, eu sempre fui muito inquieta do ponto de vista científico. Observava um artigo científico e ia atrás, tanto na cirurgia quanto na harmonização. Agora, né, a gente vai em busca de ciência, de tecnologia, pensando em maneiras de tratar o nosso paciente de maneira segura, de maneira correta. O nosso objetivo com a harmonização orofacial é realmente impactar positivamente a vida das pessoas. Tanto um aluno, quando a gente recebe nos nossos cursos de pós-graduação, realmente dando um caminho assertivo, como se fosse um pai e uma mãe educando um filho, para um caminho realmente de sucesso, um caminho realmente que trate o paciente de maneira segura e eficiente, tanto também do ponto de vista dos nossos pacientes. Para mim foi muito emocionante, mês passado eu participei na Royal Society of Medicine em Londres, contando um pouquinho dessa história, né? Então a gente partiu de 20 anos atrás da cirurgia bucomaxilo, como a gente começou a refinar os casos cirúrgicos, especialmente cirurgia ortognática, especialmente a reabilitação oral. Aqui na nossa região nós tínhamos muitos pacientes que saíam de uma dentadura, partiam para implantes e nós precisávamos, com o uso de preenchedores, refinar a região perioral. Então, observando essa trajetória, a gente hoje observa esses pacientes que são hoje nossos amigos, depois de 15, 20 anos, e a gente observa como a gente impactou a vida desses pacientes. Alguns puderam, com a cirurgia, com a harmonização, refinando, né, esse tratamento, conhecer uma pessoa, casar, ter filhos, então coisas que talvez não possibilitariam, né, com uma fisionomia da face, que é a nossa vitrine um pouquinho aquém, né, do que seria o estético funcional. Eu acho que a gente tem algumas missões e algumas vocações. Eu sou filha de professora e sempre gostei dessa questão de dar aula desde criança. E como é legal, então, a gente trabalhar com os nossos pacientes e poder transmitir esse conhecimento, né, para os nossos alunos. A história de ser professora começou de uma maneira muito informal, quando eu assumi o meu cargo de cirurgião bucomaxilo aqui no Hospital São Vicente. Na época eu conheci o Dr. Alexandre Basualdo, o Dr. Marcos Kinak, e nós fizemos a primeira turma de residência. Então, não podemos ensinar sem ter a excelência, né, em ensinar. E de lá para cá, então, veio mestrado, veio doutorado, eu sou PhD e a gente não para de estudar nunca, né? Então, eu tenho um hábito de estudar todo dia. E essa é uma dica que a gente passa para os nossos alunos. Para a gente ter uma formação adequada, o conhecimento de anatomia, de histologia, de conhecimento, né, assertivo dos biomateriais, fazem nós tratarmos os nossos pacientes com segurança e com eficácia.
Então, hoje, além da nossa prática clínica, eu trabalho para o Laboratório Allergan, ensinando boas práticas no uso de Botox, Juvederm e Harmonicá. Então, a gente viaja o Brasil inteiro fazendo palestras, dando treinamentos. E tenho a Facial Média aqui em Passo Fundo, onde a gente é pioneiro aqui no Rio Grande do Sul nesse tipo de treinamento em harmonização orofacial, tanto na Facial Média quanto em outras instituições que nós trabalhamos nesses últimos 12 anos. Trabalhamos praticamente com mais de 8.000 profissionais, capacitando eles para essas boas práticas. Na Allergan, então, foram mais de 8.000 só o ano passado. E também a gente dá treinamento pelo Allergan Medical Institute através do site. Nós temos o Allergan Education, onde também o laboratório disponibiliza vários materiais de apoio, inclusive a gente tem alguns conteúdos que a gente ajudou a elaborar, tudo para prospectar uma prática assertiva no uso desses biomateriais. Trabalho também em Miami 2 vezes ao ano, dando treinamento em espécimes cadavéricos no Mark Institute. E esse ano recebi o convite também para trabalhar em Londres. Praticamente a cada 2 meses nós estamos lá na Interface Aesthetics. Vou deixar os contatos, para quem quer se aperfeiçoar nessas áreas, tanto em treinamentos em cadáveres, quanto quem já é especialista em ROF que quer fazer cursos avançados no exterior, para que vocês cada vez mais estejam engajados com ciência, com tecnologia e com assertividade nos planos de tratamento para os pacientes de vocês. Então, hoje nós observamos um comportamento que às vezes chega a ser até um pouco pejorativo aqui no Brasil, onde profissionais buscam conceitos, buscam técnicas através de redes sociais, que não é, ali é uma vitrine do nosso trabalho, não é um local onde a gente vai buscar informações científicas. Então a dica que eu dou para vocês, quem quer trabalhar na área, estude incansavelmente. Quer fazer um curso? Pesquise sobre o currículo desse profissional. Existe lá a plataforma Lattes, onde vocês vão ver se realmente aquela técnica está descrita na literatura, se esse professor é um autor, se realmente ele tem uma capacitação para transmitir esse conhecimento. Existe o PubMed, que é a nossa fonte de pesquisa. Os artigos nos trazem assertividade, ensaios clínicos nos trazem assertividade para que a gente consiga repetir aquilo que está pesquisado na nossa prática clínica, pensando na segurança do nosso paciente. Então essas dicas a gente passa para vocês, para que realmente vocês tenham um caminho correto, Uma pergunta um pouco, elas me encabulam aqui. Se eu já fiz harmonização orofacial, eu brinco todos os dias com os meus pacientes. O que eu não fiz, Tô com 46 anos, mas sempre utilizei os melhores biomateriais do mundo, no meu tratamento. Tudo baseado em guia de injeção, tudo baseado em ciência. Esse ano tive o privilégio de fazer um treinamento em Londres também com o Dr. Maurício de Maio, que é a sumidade mundial nessa área de injetáveis, cirurgião plástico brasileiro, e sou paciente dele. E sigo ali na clínica, em todos os treinamentos que a gente dá. Se vocês forem constatar no PubMed, praticamente o Maurício de Maio codifica o envelhecimento humano e nos dá os guias de injeção para a utilização correta do biomaterial correto em cada camada da face, para que a gente tenha de uma maneira arquitetônica uma entrega correta. Foi muito legal. Agora, mês passado, eu participei desse evento em Londres. Eu mostrei praticamente uma trajetória de 30 anos do meu tratamento reabilitador da face. Então, comecei com ortodontia. Fui uma paciente que fugiu da cirurgia ortognática, precisava ter avançado minha maxila, e graças aos preenchedores a gente foi reparando, mimetizando algumas deficiências da minha face, e eu fui gerenciando meu envelhecimento de maneira sustentável, ou seja, devolvendo as peças para onde necessitava. E o mais importante, usando o melhor material. Então isso é muito importante, essa dica que a gente dá para os nossos pacientes. Pesquisem, seja fazer com médico, com dentista, com biomédico, com farmacêutico, com os profissionais habilitados, pelos seus devidos conselhos para fazer a harmonização. Qual o material que esse profissional trabalha? Vocês estão recebendo uma carteirinha com os materiais que vocês receberam, com codificações, com adesivos desses materiais? Então isso é muito importante. Por quê? Porque não existe ciência e tecnologia, trabalhar de maneira segura sem realmente trabalhar com materiais que sejam excelentes
e não alternativos. Então essa é a dica que eu dou para vocês para gerenciarem o envelhecimento de vocês de maneira bonita, de maneira natural e, claro, individualizada para cada caso, né?